Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Walter Otaviano, mais uma aula de rua para você. Eu, você e o livro de bolso. Aula de hoje, dicas sobre o Código Florestal Brasileiro. Recentemente, em 2012, agora em maio, tivemos uma alteração significativa do Código Florestal Brasileiro. O tema que vamos tratar com vocês, áreas de preservação permanente e reserva legal. Primeira dica para sua prova, exame da OAB ou concurso público. Áreas de preservação permanente, também conhecida como APPs, podem ser encontradas em imóveis rurais e urbanos. Essas APPs podem ser criadas por força de lei, o próprio Código Florestal diz quais são essas áreas, e também podem ser criadas por ato do Poder Executivo. Então lembrando para você, APPs, imóveis rurais e urbanos, podem ser criadas por força de lei, conhecida como ex-lege, por força da própria lei. Que lei, Otaviano? O próprio Código Florestal criou essas áreas de preservação permanente e também podem ser criadas por atos do Poder Executivo. Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo? APPs, imóveis rurais e urbanos, criados por lei, criados por decreto do Poder Executivo. Lembro você também, além das áreas de preservação permanente, imóveis rurais e urbanos, que podem ser criadas por lei ou por ato do Poder Executivo, nós temos que lembrar que essas áreas de preservação permanente são áreas protegidas com ou sem cobertura vegetal nativa. Áreas protegidas com ou sem cobertura vegetal nativa. Uma coisa importante que você tem que lembrar para a sua prova, o Código Florestal Brasileiro atual prevê isso expressamente. Se houver, dentro das áreas de preservação permanente, o corte raso dessas vegetações, ou seja, corta-se a vegetação toda de área de preservação permanente, o antigo proprietário que cortou a área e vendeu para o novo adquirente, responderão tanto quem cortou, o antigo proprietário, quanto o novo adquirente. Ambos responderão pelo dano ambiental. Por quê, pessoal? Porque agora, diferentemente do Código Florestal anterior, o Código Florestal atual traz expressamente a obrigação propter rem, também conhecida como obrigação própria da coisa, ou seja, quem vende uma área degradada, quem compra essa área degradada também se responsabiliza para recompor a área degradada. Então, se o antigo proprietário, no exemplo que estou dando, o antigo proprietário, se ele cortou sem autorização, quem comprou o novo adquirente também será obrigado a recompor a área degradada. Por que, Otaviano? Obrigação propter rem, também conhecida como obrigação própria da coisa, agora um artigo específico do Código Florestal. Um outro ponto que eu quero lembrar com vocês é com relação à reserva legal. Então, área de preservação permanente é um primeiro instituto. O segundo instituto, reserva legal. A reserva legal no Brasil somente se encontra em imóveis rurais. Reserva legal começa com a letra R, logo somente imóveis rurais, também com a letra R. Então, importante, reserva legal, imóveis rurais. Importante dizer que essa reserva legal, atualmente, de acordo com o novo Código Florestal Brasileiro, esses imóveis rurais que têm área de reserva legal, e todos precisam ter área de reserva legal, essa área de reserva legal precisa ser cadastrada no CAR, Cadastro Ambiental Rural. CAR, Cadastro Ambiental Rural. É um imóvel rural, tem que ir para o CAR, Cadastro Ambiental Rural. E mais, a lei atual, o Código Florestal atual diz o seguinte, quem fizer o cadastro, quem informar a sua área rural no CAR, Cadastro Ambiental Rural, não precisa mais levar a registro, não precisa mais averbar a área de reserva legal no registro de imóveis. Essa foi uma das alterações significativas e isso pode estar na sua prova, exame da OAB ou concurso público. Importante ainda sobre reserva legal. Estamos vendo com você que é somente em imóvel rural. Importante então, reserva legal. A reserva legal é um percentual de área dentro de uma área rural. É um percentual. Por exemplo, na Amazônia Legal, de acordo com o novo código, pode ser de 3 níveis, 80%, 35% e 20%. Depende do tipo de bioma que lá se encontre. 80%, 35% e 20% de um imóvel rural na Amazônia Legal é reserva legal. Nas demais regiões do Brasil,
20% é obrigatório no imóvel rural ter a reserva legal. Tudo isso por quê? Em nome do princípio do desenvolvimento sustentável. O pano de fundo do Código Florestal Brasileiro é o desenvolvimento sustentável. Importante você lembrar também que o Código Florestal Brasileiro trata as florestas como bem de uso comum do povo. Importante para a nossa prova. Então, florestas, bem de uso comum do povo. Código Florestal Brasileiro. Esses dois institutos importantes para você na sua prova. Área de preservação permanente, imóveis rurais e urbanos. Reserva legal, somente em imóveis rurais. Ficou claro aqui, pessoal? Isso é importante, essa é a nossa dica para você, exame da OAB e concurso público. Quer assistir mais aula de rua? Entre no nosso site, walterotaviano.com.br. Um grande abraço para vocês, essas foram as nossas dicas, os pulos do gato para você. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Valeu.